Como Fernando Miranda atingiu 1 milhão de seguidores em suas redes em menos de um ano. Será que ele foi o perfil de negócios que mais cresceu no Instagram? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar em detalhes a estratégia completa que o Fernando Miranda utilizou para crescer suas redes e coisas que podem ser aplicadas para o seu perfil pessoal ou mesmo aí você que trabalha com marketing na sua empresa. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius Daúde e nesse canal eu faço análise de estratégias de marketing e negócios. E bora lá pro vídeo então. A tese central desse vídeo é que o Fernando Miranda ele aplicou 3 conceitos muito importantes e estratégias que ajudaram ele a crescer o perfil. O primeiro deles é que ele tinha um conhecimento prévio muito importante. Então ele já era uma pessoa que estava habituada nesse mundo de marketing, já trabalhava com marketing digital há alguns anos e todo esse conhecimento prévio deixou ele muito mais fácil ali para conseguir crescer esse perfil de forma rápida. O segundo ponto é que ele usou uma metodologia muito clara. A partir do momento que ele tinha um modelo validado de produção de conteúdo, ele insistiu muito nele. E isso linka com o terceiro ponto, que é a questão da musculatura treinada. O que é isso, né? É basicamente com a metodologia certa e implementada, você conseguir fazer de forma constante, como se fosse na academia, que você precisa treinar seu músculo toda semana para conseguir hipertrofia e com isso colher resultados a médio prazo. Basicamente, essas foram as 3 coisas que eu vou aprofundar nesse vídeo que ele fez, que eu acho que você vai curtir bastante. Antes de começar, quem que é Fernando Miranda? Puxei aqui o perfil do LinkedIn dele, hoje ele é CEO da Stage, professor de Growth Marketing, ele também dá aulas ali na G4 Educação, que é uma empresa de treinamentos bem famosa aqui no Brasil. E até vou falar uma coisa curiosa, né? Ele tem uma carreira aí que ele começou como funcionário público aqui no Banco do Brasil, e aí depois ele foi trabalhar aqui no Students for Liberty, e foi onde eu conheci ele. Eu me lembro bem, isso aqui é uma ONG que basicamente eles trabalham organizando eventos com foco pró-economia pelo Brasil como um todo. E faz muito tempo atrás eu vi ele meio que conduzindo esse evento, como apresentador do evento. E foi engraçado, depois que eu vi ele na internet, eu falei, caramba, eu já vi essa pessoa antes. E aí eu consegui associar dos eventos que eu participei no Students for Liberty, ter participado em eventos aqui em 2017, 2018, que era o período que ele estava aqui no programa. Logo depois disso, ele começou a migrar toda a carreira dele para marketing. Então ele trabalhou na XP como gerente de marketing, depois na Infomoney ele foi totalmente focado aqui em estratégias de produtos digitais, infoprodutos, como Head Marketing, e depois ele foi trabalhar na Exame como CMO, onde ele ficou responsável por toda a estratégia de venda de produtos digitais na Exame também. Então ele tem um background bem forte aqui nesse mercado de marketing digital, com principal foco em produtos digitais, o que a gente chama aqui de infoprodutos. E depois ele foi trabalhar aqui como sócio equity partner na V4, junto com a Stage, que basicamente eles compraram do primo rico, do Thiago Nigro, eles tinham essa empresa. A V4 comprou essa empresa e trouxe o Fernando Miranda para ser basicamente o CEO. Atualmente ele está como professor de Growth CEO nessa empresa. Então ele é tanto o front face, né, a pessoa que aparece em todos os vídeos, como também a pessoa que cuida da empresa, né, o CEO. E quando eu falo para vocês que ele ganhou 1 milhão de seguidores em menos de um ano, foi nas redes acumuladas, tá? Então tô falando de Instagram, YouTube e TikTok. Nessas redes acumuladas ele ganhou mais de 1 milhão de seguidores no ano de 2025. Então o Instagram dele tem 752 mil, o YouTube dele tem 394 mil inscritos. A maior parte que ele conseguiu através dos mesmos shorts que ele postou no Instagram, ele postou aqui também. E aqui no TikTok, onde ele também tá com 320 mil seguidores. E o acumulado dessas redes dá mais de 1 milhão de seguidores, sendo que a maior parte do crescimento do perfil dele em todos os canais foi a partir de 2025. Ele tinha um pouquinho ali em 2024, mas o crescimento, a maior parte dele veio a partir de 2025. O mais curioso de toda essa história é que basicamente o Fernando Miranda era um desconhecido. Ninguém conhecia ele nas redes, ele não era uma figura tão conhecida nesse mercado de marketing e negócios, talvez mais em bastidores, mas de forma pública pouco. E com todo esse crescimento que ele conseguiu através das redes, ele também conseguiu ampliar a autoridade dele. Inclusive ele é um professor ali na G4, como eu tinha mencionado. Isso também ajuda a trazer mais autoridade para a marca Fernando Miranda. E eu acho que esse é o grande poder da internet, né? A gente tá pegando uma pessoa desconhecida que em menos de um ano se torna uma pessoa muito conhecida aí pelo Brasil todo. Inclusive eu já recebi alguns vídeos dele que meu pai me encaminhou, que ele recebeu num grupo de WhatsApp. Ou seja, acabou até viralizando em faixas etárias separadas. Assim, meu pai é obviamente bem mais velho que eu, então foi engraçado que teve uma viralizada em vários tipos de faixa etária, assim, esse conteúdo, né? Mas vamos lá para o que vocês querem saber. Como que ele fez todo esse crescimento, né? Então, na minha visão, o segredo está em 3 coisas. O conhecimento prévio, o método validado, que ele conseguiu escalar, e também o terceiro, que é o mais importante, o foco, né? A execução contínua, treinar o músculo de forma contínua para você conseguir trazer escala dentro da sua estratégia. O que é esse conhecimento prévio, né? O Fernando, como eu falei, já era uma pessoa que trabalhava no mercado de marketing digital, então ele conhecia muitos meandros, as estratégias e como fazer de uma forma bem feita. Ele provavelmente já testou muitas coisas ao longo de toda a trajetória aí, como eu mostrei no LinkedIn, de mais de 10 anos, e com isso ele conseguiu ir na direção certa de forma muito mais rápida. O segundo ponto é a questão do método validado. O que é isso, né? Como eu mostrei aqui no perfil dele, ele encontrou um modelo muito interessante de produção de conteúdo.
Então o que ele fazia, né? Basicamente, quando você vai produzir conteúdo numa rede social, você precisa entender que público-alvo você quer atingir. E no caso dele, ele estava atrás principalmente de pessoas que trabalham com marketing e donos de empresa. Esse era o foco do público-alvo dele. E aí, o que ele pensou que podem ser de conteúdos interessantes? No caso dele, eu não sei se ele chegou a estudar coisas lá fora, ou mesmo ele teve a ideia de criar um conteúdo, mas o que ele fez? Ele pegou casos curiosos de empresas, coisas que incitam a curiosidade das pessoas, e montou um modelo de vídeo viral para chamar a atenção das pessoas sobre esse determinado assunto. Então imagina que, por exemplo, você pega uma empresa americana igual a Amazon, que tem uma história muito curiosa ali do Jeff Bezos, e ele transforma isso numa narrativa de vídeo para prender a atenção das pessoas. Então eu vou pegar um vídeo aleatório aqui no perfil dele, só para mostrar exatamente como ele faz um modelinho de gerar curiosidade das pessoas para acompanhar o conteúdo e manter a pessoa ali entretida no vídeo. Um ponto super importante é que, apesar de parecer algo que viraliza para qualquer pessoa, ele foca bastante em conteúdos de negócios, e a tendência é atrair pessoas que têm interesse sobre esse assunto. Então eu vou pegar um vídeo aleatório aqui, ó, esse aqui de 420 mil views. Em 1937, a família real da Arábia Saudita, os Al Saud, viviam na miséria, literalmente na miséria, no meio do deserto, sem água, sem dinheiro, sem nada. Hoje, essa mesma família controla uma fortuna de 1,4 trilhão de dólares, mais dinheiro que o PIB inteiro da Holanda, da Suíça e do México. E essa história... Tá, vamos lá. Vocês entendem que como todo o foco do começo do vídeo é incitar curiosidade para a pessoa acompanhar mais o vídeo, entender mais o que ele está falando. Então, basicamente, ele consegue pegar um assunto aleatório, a Arábia Saudita, fala números que chamam a atenção das pessoas e tenta trazer esse número aí bilionário, trilhardário, associando a PIBs de países para tangibilizar melhor para as pessoas o que é esse valor. Então, ao mesmo tempo que ele incita a curiosidade para as pessoas, ele também traz um vocabulário super simples para as pessoas entenderem, que eu acho que está super legal. E você vai ver que a maior parte dos vídeos dele ele também trabalha muito nessa questão de um fato curioso com uma história de empresa, que é bem bacana. Então, ó, mais um aqui. Nós vende o mesmo produto para Angelina Jolie e para o pedreiro da sua rua. 250 milhões de pares por ano, 9 entre cada 10 brasileiros já compraram Havaianas. E a cada segundo, 8 pessoas no planeta estão comprando um par. De novo, falando de números, falando de um case interessante que era Havaianas. No caso, provavelmente aqui é na época da polêmica da Havaianas. Então, ele ainda aproveitou para fazer newsjacking, né? Que é basicamente você pegar um tema que está em alta e fazer um conteúdo sobre o assunto. Mais um vídeo. Esse cara construiu a marca mais poderosa do mundo sem gastar um centavo em publicidade. De novo, aqui ele está fazendo um gancho muito forte para incitar a curiosidade. Esse cara construiu uma marca milionária para você acompanhar. Ou seja, esse cara construiu uma marca bilionária, aí você fica falando, o que será que esse cara, que marca que é? E aí você quer continuar acompanhando o vídeo, tá? Então, basicamente, para não ficar muito repetitivo, a maior parte dos vídeos dele é meio que nessa dinâmica de fazer uma análise de um negócio e trazer essa curiosidade para a pessoa assistir mais tempo e fazer uma história bem interessante, né? Então é um gancho forte também incitar a curiosidade das pessoas com uma história bem divertida. Aí beleza, está aí na sua casa falando, cara, beleza, parece muito legal, quero fazer também, será que eu vou conseguir crescer meu perfil? E aí que entra o terceiro ponto mais importante, que é você conseguir fazer isso de forma constante, né? O segredo não tá só em entender o método e ter um conhecimento prévio, mas você conseguir ir na academia e construir um músculo direito, né? Por que não é todo mundo que consegue, sei lá, ficar forte, ficar malhado o ano todo, ou ter um físico que as pessoas desejam aí de forma estética? Porque é muito difícil você conseguir ter a constância de fazer. E é isso que o Fernando fez. Pegando o perfil dele, eu peguei só um scroll rápido aqui, mas olha quantos vídeos que ele fez, olha quantas análises de negócios, olha como ele foi constante na produção de conteúdo. Eu não sei exatamente quantas vezes ele produzia vídeo, mas ó, 17 de outubro, 20 de outubro, 2 de outubro, tá vendo que a cada um a cada 2 dias ele tem um vídeo novo no perfil dele sendo produzido. Ou seja, ele teve a constância de fazer da academia, de treinar seu músculo para você conseguir evoluir, que é o mais importante para você ter qualquer tipo de crescimento sustentável nas redes sociais. E cara, só é o Fernando Miranda que consegue fazer esse tipo de coisa? Não. Tem outros casos bem interessantes que pegaram modelos validados e conseguiram replicar bastante. Um outro caso interessante é esse Marcelo Toledo, que ele é famoso por construir aqueles vídeos da banheira de gelo, provavelmente vocês já devem ter visto esse tipo de vídeo, e ele criou essa marca em volta desse vídeo de fazer vídeos na banheira de gelo. E aí é até interessante que às vezes pode ser arriscado, porque as pessoas sempre vão associar ali o cara da banheira de gelo, não sabe mais o que ele faz. Mas é um tipo de formato que funcionou muito e ele conseguiu aplicar isso de forma constante, tá? Então outro exemplo de pessoa que produziu esse tipo de conteúdo. E outro cara que eu gosto muito também é o Tom Lucas, que basicamente o foco dele é em outro público-alvo. É focado muito aqui no público de marketing digital, as pessoas que se interessam por marketing, e ele justamente vai fazer análises de perfis de marketing nas redes sociais ou no Instagram, ou mesmo perfil de celebridades. E eu gosto muito das análises deles, talvez seja um dos meus perfis favoritos assim nas redes. E aí você vai ver que sempre ele tem um formato validado e ele faz isso de forma constante. Toda hora ele está fazendo análise de novos perfis. Vou tentar pegar um aleatório aqui. Então aqui, por exemplo, ele fez a análise das Havaianas.
Mas vamos pegar esse aqui de finanças que eu acho bem legal. Busca conforto quando precisa de clareza. Vamos analisar o posicionamento e a imagem do investidor Sardinha, Raul Sena, e do primo pobre, o Eduardo Feldberg. Todo o vídeo dele, ele tá fazendo análise de cases de pessoas, né? Celebridades, pessoas. E aqui ele faz um gancho legal e ele fala assim, vamos analisar o posicionamento e a marca de tal pessoa. Então, um modelo validado que ele faz e ele replica isso de forma constante. Você vai ver que o perfil dele tem muita coisa parecida, né? Olha que interessante. Ele pega aqui, esse cara aqui chama Iman Gadzhi, ele é bem viralizado na gringa, famosa gringa. E você vai ver que o perfil dele são várias análises de negócios diferentes aqui, ó. Paulo Musi e tal, ele pega às vezes até duas pessoas de um mesmo perfil, né? Então aqui tá falando bastante sobre performance, né? Então o Paulo Musi e o Wesley Dalenegari, o pessoal que vende infoprodutos, né? O Érico Rocha e esse outro menino que eu não sei, que é dos dentes lá. Cara, esse cara, eu gosto muito dos conteúdos dele, ele é fera demais. E aí, de novo, a gente tá falando de modelos validados. Um ponto interessante também, que pegando o caso do Fernando Miranda, não é que ele acertou a primeira vez com um vídeo que ele já sabia que ia viralizar. Ele deve ter testado alguns formatos diferentes durante algum período de tempo. Então, sei lá, um vídeo focando em curiosidade, um vídeo, por exemplo, fazendo react, e ele viu que esse formato estava dando muito bom, e ele insistiu só nesse formato durante muito tempo. Talvez esse formato não seja o formato que ele vai produzir para a vida toda, mas por enquanto está funcionando, ele deve focar bastante nesse formato. E aqui vem um pulo do gato, né? Beleza, ele está construindo muita audiência nas redes sociais, ele está crescendo, mas como isso converte em vendas e leads para o negócio, né? E é super interessante, né? Às vezes você viraliza com um vídeo que pode não estar focado com o público-alvo que você quer atingir dentro dos seus negócios. No caso do Fernando Miranda, ele foca bastante em donos de negócio e profissionais de marketing. Como ele faz conteúdo focado nesse nicho, certamente ele pode trazer muitas pessoas adequadas para o seu perfil. Só que acontece que às vezes nem todos os conteúdos vão trazer pessoas qualificadas para comprar seu produto. E aí você pode ter duas estratégias. Ou você infla seu topo de funil, coloca gente pra caramba e depois qualifica ali na hora de fazer uma venda de um produto barato, ou mesmo na captura de leads. Ou você tenta ser um pouco mais estratégico nos seus conteúdos e talvez os conteúdos que você erra na mão e começa a trazer bastante gente desqualificada. Então imagina que você é um perfil de marketing, você faz um conteúdo que começa a trazer muito enfermeiro e muito dentista. Você vai falar assim, beleza, vou arquivar esse conteúdo para parar de trazer seguidor que não está de acordo com o meu público-alvo. Então essas são algumas coisas que você pode trabalhar. Não tem uma resposta certa, cada perfil pode ter um tipo de estratégia, mas existe esse cuidado de você estar sempre focado em trazer receita para o seu negócio. Então não adianta nada você ter uma rede social inflada se isso não vai te ajudar a trazer dinheiro para sua empresa. E até curioso, tem muitos perfis grandes no Brasil, que eles são grandes em audiência, mas às vezes não são tão lucrativos como perfis menores, tá? No caso do Fernando Miranda, na minha visão, ele está conseguindo trazer leads e vendas para o seu negócio, que é focado em profissionais de marketing. E eu tenho uma teoria também que quando você tem uma marca pessoal forte, você consegue vender praticamente qualquer coisa. Então você construir uma marca pessoal forte, com um brand bacana, a tendência é você conseguir vender qualquer coisa. Então investir bastante em conteúdo costuma trazer os melhores dividendos para sua empresa. Até uma coisa que eu vejo que é super curiosa nesse negócio de marketing digital, que é o seguinte. Obviamente, quando você investe em tráfego, a tendência de você colher receita no curto prazo é muito maior. Mas se você pega essa mesma grana que você investir em tráfego e constrói uma equipe estratégica de produção de conteúdo, então um editor de vídeo, uma pessoa que faz os roteiros, ou mesmo investe bastante em tecnologia para fazer isso com inteligência artificial, a tendência é você conseguir a médio prazo trazer muito mais retorno desse dinheiro do que você traria no tráfego pago. E normalmente quando você investe bastante em produção de conteúdos, você também cria sua marca pessoal, que tende a trazer vendas orgânicas e mais autoridade para suas redes, para sua empresa e para os seus canais. Então eu vejo que, provavelmente se você tiver um orçamento de R$100 mil, caso você direcione a maior parte dessa verba para orgânico, a tendência é você não colher tanto dinheiro no curto prazo, ficar no preju no curto prazo, para médio e longo prazo você ter uma empresa muito mais saudável, e tem vários cases disso. A própria empresa que o Fernando Miranda, ele é professor lá, G4, é uma empresa que investiu muito pesado no orgânico, nos perfis dos influenciadores, e hoje colhe muitos resultados por ter investido muito lá atrás, grande parte da verba em produção de conteúdo. E o que eu quero que você leve desse vídeo? Eu queria falar para você que não existe sucesso por acaso, né? Então o Fernando Miranda já era um cara que tinha experiência de mercado, 10 anos de mercado, ele conseguiu estudar vários métodos, talvez pegar referências de fora, ou mesmo ter uma ideia criativa, testar de uma forma bem diversa, ver qual estava funcionando melhor e aplicar ele de forma constante, né? Fazer aquele músculo treinar, levar o Instagram e a produção de conteúdo como se fosse academia, onde para construir um shape legal, ter um corpo bacana, você precisa investir bastante com foco no longo prazo. Isso significa que você precisa ter um conhecimento de vários anos, como o Fernando Miranda, que tem 10 anos de experiência de marketing para crescer na internet? Não, mas você precisa estudar, você precisa pegar uma referência boa para buscar mais sobre esse assunto, você tem que errar muito no começo, então o fato de você não ter tanta experiência prática, experiência teórica, você vai ter que se dedicar mais, vai provavelmente errar mais do que o Fernando Miranda errou para chegar no caminho certo.
Quando eu falo que o Fernando Miranda errou, é que quando ele foi montar o perfil dele, ele já tinha 10 anos de experiência em marketing. Então, quando ele fez um perfil dele, ele já tinha um direcionamento correto. Mas também podia ter dado errado. E essa parte do conhecimento prévio você resolve dessa forma. A partir do momento que você teve esse conhecimento prévio, aplicou e viu qual método aplica para o seu perfil, é a etapa de você colocar seu músculo para trabalhar. E toda semana na academia, fazer treino de hipertrofia, fazer uma dieta se você precisar emagrecer. E com isso, aos poucos ali colher resultados no médio prazo. Dependendo do nicho que você atua, você não vai conseguir ter um crescimento tão grande. No caso, o Fernando ele é focado em marketing e negócios. É um conteúdo que interessa muitas pessoas. Se você focar em um assunto super específico, que tem, sei lá, 1 milhão de pessoas que se interessam no Brasil sobre o assunto, a tendência é você não ter um perfil tão grande, como é o caso do Fernando Miranda. E é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Vinícius Daúde aqui. Espero que você tenha gostado. E se você quer ter mais análise de marketing e negócios, você pode dar uma olhada no meu canal. Vai ter vários vídeos analisando outros cases de pessoas bem interessantes aí desse mercado brasileiro e quem sabe algumas pessoas do mercado de fora também. Um abraço e até logo.